Olá, seja bem-vindo ao Conexão Safras. Eu sou Maísa Romanello e vou trazer uma atualização sobre o mercado de fertilizantes. Nesta apresentação, vamos trazer as perspectivas globais, preços e impactos estratégicos para a safra 26-27. Começando pelo panorama global, neste mapa trouxe os principais players que estão dominando o mercado de fertilizantes e trazendo consequências nos preços. Temos aqui o Oriente Médio, em que a guerra tem trazido alerta quanto à oferta de fosfatados, já que 45% do enxofre global passa pelo Estreito de Hormuz, está retido. Então, a indústria de fosfatados está com grandes dificuldades de obter a matéria-prima e os preços do enxofre estão em níveis recordes, prejudicando a margem industrial. Na China, nós tivemos a liberação de volumes de ureia para exportação. Lembrando que a China impõe cotas de exportação para proteger o seu mercado interno. E agora ela liberou volumes adicionais de ureia, o que favoreceu a recente queda nos preços da ureia e a oferta de fertilizantes nitrogenados. Enquanto isso, pela demanda, a Índia tem aberto novas licitações de ureia, mas essas licitações devem ser amplamente atendidas pelos volumes liberados pela China. A Rússia, por sua vez, está sendo uma origem bastante competitiva, com preços mais baixos do que em outras origens, tanto para os nitrogenados quanto os fosfatados, e se consolida como a principal fonte de fertilizantes para o Brasil. Os Estados Unidos retirou os direitos compensatórios dos fosfatados do Marrocos e da Rússia. Então, essa retirada das taxas favorece o retorno dos Estados Unidos nas compras do Marrocos e da Rússia, intensificando a competitividade, a competição por volumes por essas origens. E, por outro lado, a indústria de fertilizantes fosfatados dos Estados Unidos acaba sendo prejudicada, principalmente neste momento em que enfrenta grandes dificuldades quanto ao custo do enxofre e, inclusive, paralisações de plantas devido às dificuldades de obtenção de margem. Aqui no Brasil, nós estamos no principal período de aquisições para a nossa safra de verão. Então, as compras estão agora no seu principal período, com o mercado interno bastante aquecido e os volumes finais sendo importados. Agora, falando sobre o impacto geopolítico da guerra no Oriente Médio, para contextualizar a situação, o Oriente Médio corresponde a 35% da ureia importada pelo Brasil, e nós temos importantes origens, como Omã, Catar, Arábia Saudita e Irã. Mas, como o mercado de ureia é bastante amplo, temos diversos players, a oferta de ureia não foi tão prejudicada. Nós conseguimos atender essa demanda através de Nigéria, Rússia, Argélia, Venezuela, outros players importantes, inclusive agora a China, que está liberando volumes adicionais. Mas, no momento que iniciou a guerra, nós vimos os preços da ureia atingirem patamares recordes, justamente devido a esses temores relacionados à importância do Oriente Médio na produção e exportação de ureia. Outra questão extremamente relevante é que o Estreito de Hormuz tem uma relevância no fornecimento global de matérias-primas e fertilizantes. 45% do enxofre passa pelo canal, 25% da ureia global e 10% dos fosfatados. E o principal impacto está sendo justamente em relação ao enxofre. Antes do conflito, os preços já vinham em patamares elevados pela restrição das exportações chinesas e forte demanda industrial. E como o Estreito de Hormuz corresponde a 45% das exportações globais de enxofre, a restrição no fluxo pelo estreito fez com que a gente tivesse, então, patamares recordes de preço do enxofre, que escalou fortemente a partir de fevereiro desse ano, atingindo o nível recorde de $1.200 por tonelada. Isso fez com que a indústria de fertilizantes fosfatados ficasse extremamente prejudicada, inclusive com paralisações no Brasil. A Mosaic anunciou paralisações de plantas aqui no Brasil devido às dificuldades de obter enxofre e por conta do preço extremamente elevado.
Agora, indo para os destaques das últimas semanas, os nitrogenados estão com pressão baixista, principalmente a ureia, devido a essas cotas de exportação da China, que ampliaram a oferta e intensificaram a pressão baixista sobre os preços da ureia. Isso tem sido bastante oportuno para os agricultores que aguardaram preços melhores para ir às compras da safra 26-27 e também já de olho na nossa segunda safra, já que as relações de troca estão melhores agora que os preços das commodities reagiram. Para os fosfatados, o mercado está em busca de liquidez. O alto custo de produção e demanda limitada pressionam a indústria. E os preços recuaram aqui no Brasil na última semana, registrando queda, inclusive nas importações. Então, essa queda nos preços está fortemente relacionada à atual quebra de demanda por conta dos preços elevados. O cloreto de potássio está estável e tendendo para baixa, já que o mercado está com equilíbrio de oferta e o Brasil já adiantou as compras. Então, nós tivemos aí volumes importantes de importação nos meses anteriores e agora a gente está diminuindo o ritmo das aquisições. Isso fez com que a oferta tendesse para a queda. E na nossa demanda, as relações de troca estão favorecendo a procura e essa melhora aí das relações de troca recuperaram, então, a demanda interna para as aquisições finais para a safra 26-27. Agora, aí, olhando para cada um dos mercados, iniciando pelos nitrogenados, o contexto global é de uma demanda fraca e liberação de cotas na China, que estão atendendo à licitação indiana com folga. Isso fez com que os preços nas origens tivessem queda de $20 na China, no Báltico se manteve em 395, mas é a origem mais competitiva, e no Egito o preço está em 490, teve uma queda importante de $50 por tonelada. Aqui no Brasil, a ureia caiu $30 e está no valor de $450 por tonelada, com expectativa de novas reduções. E o sulfato de amônio acompanhou a queda da ureia e recuou, com um patamar agora de $250 por tonelada. Para os nitrogenados, a dinâmica do mercado é de um cenário desafiador. As margens estão apertadas para a indústria devido à escassez e preço recorde do enxofre e inacessibilidade de preços para o produtor, já que os agricultores não conseguem adquirir volumes de MAP neste atual patamar. Então, a gente está com falta de liquidez, enquanto a indústria tem margens apertadas. E estamos vivendo um movimento de substituição de fontes. 39% a mais de super triplo estão no mercado interno brasileiro, enquanto que as importações de MAP caíram 20% e de super simples recuaram 19% no acumulado de janeiro a julho, comparado ao mesmo período do ano passado. O impacto aqui no Brasil, o MAP começou a ceder, caiu $25 na última semana, justamente indo em busca de liquidez, e está cotado hoje em $865 por tonelada. O super triplo está em $715, $717 por tonelada e o super simples em 285. Para o cloreto de potássio, a gente tem um fertilizante aí mais tranquilo, um mercado mais calmo, com ampla estabilidade, oferta confortável e alta disponibilidade de estoques internalizados aqui no Brasil. Os preços globais estão mantidos em $322 por tonelada FOB no Báltico e em 345 em Vancouver. E aqui no Brasil, a gente teve uma diminuição do ritmo de compras que resultou em leve queda de $5 nas últimas semanas, após 5 semanas em estabilidade. E fechando então em $395 por tonelada, com expectativa de novos recuos graduais até o fim das compras para a safra 26-27. E aqui, olhando para os dados de importação, fica claro justamente esse adiantamento das compras de cloreto de potássio, com volumes maiores em relação a 2025 e 2024, a forte queda nas importações de MAP em relação a anos anteriores, justamente devido ao alto patamar de preço, enquanto que o super triplo está sendo a fonte substituta. E o sulfato de amônio também está mais avançado em relação a anos anteriores, porque quando a ureia atingiu aqueles patamares extremamente altos,
o sulfato de amônio foi a fonte mais vantajosa de nitrogênio. Agora, a gente deve ver uma recuperação nas importações de ureia nos próximos meses, devido a essa queda atual nos preços e melhora quanto ao custo por ponto de nitrogênio em relação ao sulfato de amônio. Fazendo uma análise do mercado dos NPK, nós temos para os nitrogenados o recuo da ureia, trazendo preços e relações de troca melhores do que há um ano. Queda do preço deve avançar negócios e trazer adiantamentos, inclusive já para a segunda safra. Então, nós temos um cenário favorável, com possibilidade de adquirir volumes parciais conforme as oportunidades surgirem. Claro que estamos no momento final das aquisições para 26 e 27, então quem ainda tinha algum volume em aberto é o momento para comprar. E para a segunda safra, a gente começa a olhar para as oportunidades, mas ainda há espaço para aguardar mais quedas até lá. Para os fosfatados, apesar da melhora recente, os preços ainda são considerados elevados e as relações de troca seguem prejudicadas. Os agricultores devem reduzir, inclusive, as aplicações em 26 e 27. E nós temos um cenário de oferta restrita e risco logístico, mas o cenário já está mais favorável comparado a um mês. Para os potássicos, a oferta é confortável, temos grande disponibilidade interna, a comercialização adiantada e praticamente finalizada para 26 e 27, e um cenário de estabilidade internacional, oferta ampla e os preços devem apresentar recuos graduais. Finalizando com os pontos de atenção, o que pode mexer com o mercado nas próximas semanas, nos próximos meses, que nós devemos estar atentos e de olho nas informações aqui das Safras e Mercado, o conflito do Oriente Médio. Então, temos que estar atentos a todas as resoluções do conflito ou falta de resolução que estão influenciando principalmente nos fosfatados. A demanda indiana, então, novas licitações de ureia podem voltar a reaquecer o mercado, temos que estar de olho nesta demanda. A oferta chinesa, que foi o principal fator de queda para o preço da ureia nas últimas semanas, então, novas liberações de cotas, isso mexe diretamente com o mercado. O timing logístico, então agora estamos entrando no período final para as aquisições e já pensando nas entregas no momento ideal de plantio, então é muito importante se programar para que esse fertilizante chegue a tempo do momento ideal do plantio. As condições climáticas para 26 e 27, estamos falando de um ano de El Niño que traz grandes incertezas para a produção agrícola. Isso pode mexer no preço das commodities agrícolas, tanto influenciando as relações de troca, quanto também adicionando incertezas quanto ao investimento nas lavouras em relação à adubação. E as variações do dólar, estamos em um ano eleitoral em que a corrida eleitoral deve também oscilar o dólar, que é um importante componente também do preço do fertilizante quando convertido em reais. Obrigada e até a próxima.